hoje na política na capital federal. Mas olha, ontem também se esperava um dia agitado com a reforma ministerial, que mais uma vez não veio. Quem está conosco agora para falar aqui ao vivo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, é o presidente do PP, o Progressistas, o senador Ciro Nogueira. Senador, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Olha, o Partido Progressistas, pelo tamanho, pela representação que ele tem no Congresso, tem sido ali o objeto de desejo do governo federal para ter algum tipo de confiabilidade maior na adesão da bancada do PP, inclusive com já cogitações de que integrantes do partido fariam parte dessa reforma ministerial. O que o senhor fala para a gente a respeito disso? Vai ter reforma, não vai? Qual que é a posição hoje do Progressistas em relação ao governo Lula, senador? Olha, se depender de mim, não vai haver, né? Nós saímos das urnas, saímos das eleições, uma derrota do presidente Bolsonaro, o presidente que nós apoiamos, temos uma lealdade a ele, ao que ele representa, a tudo que foi feito no país nos últimos 4 anos. E esse passado que tão mal fez ao nosso país, com troca de ministério por conta de apoio, porteira fechada, trocas de estatais, eu acredito que isso é um momento ruim da política que, infelizmente, o presidente Lula está querendo trazer de volta ao nosso país. Muito bom dia, senador. Bem-vindo ao nosso programa. Seguindo aí nesse tema levantado pela Thaís, eu queria saber o seguinte: em que medida o presidente da Câmara, que é outra importante liderança do Partido Progressistas, concorda com o senhor? Há uma divergência ali evidente. O Arthur Lira está, de fato, negociando apoio ao governo Lula. E outra coisa, na sua opinião, uma vez negociado esse apoio e colocado como se diz aqui em Brasília, né, colocado o Progressistas e outros partidos ali na coleira da presidência da República, isso não representaria perda de poder para o presidente da Câmara, para o próprio partido e para o Centrão de uma maneira geral? Olha, Cláudio, eu gostaria que isso não ocorresse, né? Acho que o presidente da Câmara ele transcende as fronteiras do Partido Progressista, ele é presidente da Casa. Acho que o seu papel é mais de ter uma independência, colocar as matérias importantes ao país. O Arthur sempre disse que matérias importantes do Estado, todo o seu apoio, cabe ao governo fazer a sua articulação. E assim ele tem mantido de forma muito correta. Vamos só segurar um minutinho aqui. Nós estamos conversando com o senador Ciro Nogueira. Deu um probleminha no áudio, a conexão com a internet, que às vezes dá aquela travada, para que ele possa responder a pergunta do Cláudio Humberto e a gente seguir nessa entrevista falando mais sobre política nessa manhã. Como a Thaís e o Cláudio já pontuaram, essa reforma ministerial ela está sendo ensaiada. Nessa semana teve um incremento na conversa com o presidente, o café com o presidente, em que Lula anunciou mais um ministério, vai ser o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, voltados então para esse setor, o que gera ainda mais expectativa para as negociações que nós estamos acompanhando a respeito da troca de ministros e também a participação de outros partidos políticos que não tinham sido contemplados com cargos no primeiro escalão do governo e que agora, por conta dessa negociação e essa estratégia do governo de tentar formar uma base maior no parlamento, está sendo colocada em prática. Antes já das últimas viagens, o presidente Lula tinha pontuado, já tem sinalizado que vai fazer uma reforma, mas ela ainda na prática não aconteceu. Até os nomes aventados já foram amplamente divulgados, mas por enquanto isso não se efetivou. Resta saber quando que isso vai realmente acontecer. Senador, o contato está restabelecido para o senhor concluir aí a resposta à pergunta do Cláudio Humberto sobre perda de poder caso o Partido Progressistas entre no governo Lula. Olha, eu volto a dizer, eu não vejo isso como perda de poder, eu acho uma forma errada de se fazer política no nosso país. O Cláudio é um dos jornalistas mais experientes do nosso país, sabe que pela primeira vez nessa história se escolhe os ministros para depois se escolher os ministérios. Olha que loucura como se faz política nesse atual governo. É um retrocesso sem tamanho se isso vier a ocorrer. Mas independente disso, Cláudio, nós no dia 12 vamos aí reunir a nossa executiva dos progressistas e nós vamos votar
as cláusulas pétreas dos progressistas, uma agenda do Brasil que está sendo relatada pela ministra Tereza, nossa líder no Senado Federal, e onde todos os deputados irão votar de forma livre, até secreta, matérias que, em hipótese nenhuma, os progressistas poderão votar favoravelmente, mesmo se estão indicando cargos ou não no governo. Eu acho que aí vai poder separar muito uma nova forma de se fazer política do nosso país. Não adianta se entregar cargos. O próprio progressista, grande parte dos progressistas estão votando favoravelmente em diversas matérias sem cargos. E não tem essa necessidade. Eu acho que nós temos que ter uma oposição responsável no nosso país, uma oposição muito diferente do que o PT fez no passado, uma oposição que discute, que melhora. Você veja o caso do arcabouço. Foi relatado pelo nosso próprio partido e melhorado muito. Então, nós temos hoje uma oposição que senta na mesa, que tenta dialogar, que sabe que não podemos esperar 3 anos para fazer as melhorias e fazer com que os projetos que interessam ao país sejam aprovados. Mas nós não temos necessidade dessa questão de se entregar cargos ou ministérios em troca de votos. Eu acho que isso é um retrocesso muito grande, principalmente com as nossas estatais. Veja o que aconteceu no período de Dilma Rousseff, onde nós saímos de um prejuízo gigantesco nas nossas estatais para um lucro muito formidável no governo do presidente Bolsonaro. Isso porque nós blindamos as estatais, e coisa que esse governo tem feito de forma muito forte, de entregar nossas estatais para sindicalistas, para partidos políticos. Isso é muito ruim para a nossa democracia e principalmente para a população. Senador, Sônia Blota aqui, um prazer estar com o senhor aqui no Jornal Gente, recebê-lo mais uma vez. Queria entrar um pouquinho no bastidor da política, porque a última vez que o senhor esteve conosco aqui no programa, o senhor fez uma previsão de que o PT e a esquerda não se sairão bem nas próximas eleições para as prefeituras, né, do ano que vem. E, se não me engano, o senhor chegou mesmo a prever que o PT não ganharia em nenhuma capital do Brasil. O cenário político muda a cada instante e eu gostaria de saber agora qual que é a previsão atual do senhor para as próximas eleições, já que o senhor escreveu ontem no seu Twitter, ou Rede X, como se chama agora, que o Lula 3 levanta a taça, comemora o título, mas falta ganhar a Copa. É verdade, Sônia, você pode até procure um estado da federação, que o PT esteja com um candidato à frente em qualquer grande cidade do Brasil, ou capital, ou cidades maiores. O PT vai sofrer na próxima eleição a maior derrota de sua história nas eleições municipais. Até no próprio Nordeste, me diga uma capital que tenha um candidato do PT à frente, né? Que o Nordeste é tão forte a presença do presidente Lula, a força do presidente Lula. Então isso é fruto muito da desesperança que as pessoas têm com o atual governo, que se prometeu tanto, se prometeu picanha, cerveja, e está se entregando desemprego, fome e miséria para o nosso povo. Um governo que hoje coloca os interesses de países como a Argentina à frente dos interesses do nosso país. Então é isso que acontece, é um governo perdido. O presidente Lula até hoje não se encontrou. É um homem que não sabe se vai ser presidente do mundo, ou vai ser Nobel da Paz, vai ser líder na América Latina, mas o que ele devia mesmo se preocupar é ser presidente do Brasil, porque é para isso que ele foi eleito. Presidente, nessa negociação aí, né, voltando ao assunto da reforma ministerial com os partidos, né, tem se falado que o Ministério do Desenvolvimento Regional será entregue, por exemplo, para o partido do senhor aí, o PP, mas sem o Bolsa Família. Eles vão tirar o Bolsa Família do Ministério para poder entregar. Isso não diminui a importância dessa negociação? Tirar o principal programa social desse Ministério e entregar, não é mais ou menos como você tirar ali o pote de ouro que você tem de algo valioso para entregar nessa negociação política? Olha, são erros. Eu acredito que isso é a forma errada de se fazer política. É como eu te falei, se escolhe primeiro o ministro para saber depois qual é o ministério, se a pessoa tem aptidão, se vai ser um bom ministro, se tem identidade com aquela pasta. É assim que o atual governo funciona. Tira ministério programa de um lado, bota em outro ministério. Então é um governo completamente sem planejamento, sem norte. É um governo perdido que nós temos hoje, comandado pelo presidente Lula no nosso país. Senador Ciro Nogueira, eu queria perguntar para o senhor agora em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que o senhor citou no começo da nossa entrevista, né? Até pela aliança muito forte que existiu entre o PP que o senhor preside e o governo Bolsonaro. Aliás, hoje, os depoimentos
do ex-presidente, da ex-primeira-dama e daquele círculo mais próximo ao ex-presidente, no caso da venda das joias que foram doadas à presidência do Brasil durante a gestão Bolsonaro e depois vendidas nos Estados Unidos. Esse episódio e outros também que hoje viraram casos jurídicos para o ex-presidente Jair Bolsonaro, na avaliação do senhor, trazem que tipo de desgaste para a persona política de Bolsonaro e colocando isso também na avaliação da eleição municipal do ano que vem? O senhor acha que Bolsonaro será um personagem forte em 2024? Eu não tenho dúvida. Bolsonaro será o maior cabo eleitoral da história desse país nas eleições do próximo ano. E tanto do próximo ano como na de 20, mais ainda na de 26. Eu não tenho dúvida que o seu apoio será decisivo nas eleições para o Senado, para o governo e para a presidência da República mais ainda. Não vou dizer para você que não causa desgaste, principalmente pela superdimensionamento que se dá a essa questão, uma questão menor, uma questão que nós temos hoje um país completamente dominado por facções criminosas. Não existe uma cidade do meu Nordeste, principalmente do meu Piauí, que não esteja hoje sob comando vermelho, facções que têm trazido muito mal aquelas cidades, e nós preocupados com questões menores como essa aí. Eu espero que tudo seja esclarecido, que se faça justiça, quem for culpado pague exemplarmente, quem for inocente que seja livre de qualquer tipo de acusação. Mas eu acho que isso aí é muito ruim, tá o tempo todo com essa pauta que não diz nada, não faz nada a favor do nosso país. É uma pauta completamente ultrapassada, que nós devemos virar e pensar no futuro. Nós temos um país com muitos problemas, com muitas dificuldades, um governo perdido, e só se trata disso aí. E principalmente são questões que não querem esclarecer. Vocês vão ver aí, cadê as imagens lá do Ministério da Justiça, que mostra que a Força Nacional estava lá com mais de 300 homens, prontos para entrar em ação, e inexplicavelmente não entraram naquele dia. Então não querem transparência, não querem esclarecer os fatos. O que eles querem é criar uma narrativa contra um homem de bem, que é o presidente Jair Bolsonaro. Senador, alguns dos seus partidários, assim, eu me refiro ao bolsonarismo, né, defensores do ex-presidente e tal, afirmam que se queixam de que o ex-presidente, sua família e seus apoiadores têm sofrido ali sofrido uma caçada implacável, movida pelo atual governo e também com a ajuda ali, com um braço valioso da Justiça, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. O senhor comunga dessa impressão, dessa constatação? E também eu gostaria que o senhor falasse sobre esse protagonismo político do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha correta esse viés, digamos assim, até lacrador dos ministros da Suprema Corte em relação a questões políticas, né? Inclusive assumindo, como é que eu diria, um viés legislador também, né? A gente vê essa questão do marco temporal. O Supremo está na iminência de alterar a Constituição, o que é algo, de fato, bastante inquietante. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Cláudio, eu acho que existe uma superexposição hoje dos ministros. Eu lhe perguntava, você que ama o futebol, me escalha aí a seleção brasileira, aí, os 11 membros da seleção brasileira, eu duvido se você sabe o nome dos jogadores. Agora, os 11 ministros supremos, você sabe, todo mundo sabe. É uma superexposição que eu espero que se encerre. Ela não tem feito bem ao Brasil e nem ao próprio Supremo. Eu converso às vezes com alguns membros do Supremo, eles mesmos estão incomodados com essa superexposição. Eu acho que nós temos que respeitar as decisões da Justiça. Eu sou daqueles que posso não concordar, mas temos que respeitar. Ela cumpre um papel importante no nosso país, mas hoje não vou negar para você que há uma invasão. Hoje o Supremo legisla, mas também às vezes muito por omissão do Poder Legislativo. E que isso nós temos que corrigir, nós temos que decidir, nós temos algum tempo. Essa questão do marco temporal que você citou já está pronta para ser votada no Senado Federal, foi aprovada na Câmara dos Deputados, e eu espero que rapidamente o Congresso dê a sua posição, porque o Supremo ele não julga um fato por querer, ele é demandado. Isso aí, às vezes, a gente tem que reconhecer. Quando ele é demandado, ele tem que julgar. E eu acho que o Congresso Nacional não pode se omitir e votar questões
que são sensíveis, mas que cabe ao nosso parlamento decidir, porque é por isso que nós fomos eleitos. Senador, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem enfatizado a necessidade da reforma administrativa. O senhor acredita que o Congresso possa aprovar essa reforma sem ter o apoio explícito do governo federal? É difícil, beira ou impossível. Nós temos um governo, se você, do dia que assumiu, no dia 1º de janeiro até hoje, você não cita uma iniciativa para conter gastos, para cortar despesas. É um governo que só pensa em gastar e pior ainda, só pensa em arrecadar, assaltando o bolso do contribuinte. Então, eu não vejo como aprovar uma matéria dessa sem apoio do governo ou iniciativa do governo federal, infelizmente. Nós conversamos nessa manhã aqui no Jornal Gente com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, o Progressista. Senador, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigada, senador. Abraço. Obrigada. Agora são 8h38. Você está conosco no Jornal Gente, como todos os dias, no ar, pela Rádio Bandeirantes, pelo Band News TV.